Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé, para nós podermos ler a palavra do Senhor. Em Marcos, capítulo 1. Só que eu queria convidar a minha mãe aqui à frente. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro diante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Senhor, fale conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aplique essa palavra aos nossos corações, para a glória, para a fama do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu estava lendo um artigo do Hospital Santa Mônica essa semana. Abri lá, achei interessante o início do artigo e estava lendo. Estava falando sobre a geração dos nossos dias. As características e as vulnerabilidades dessa geração. A geração, essa que nasceu agora, no meio dessa parafernália tecnológica, essa geração mais de adolescentes ainda e jovens precoces, e é uma geração tanto quanto indefinida. Há várias indefinições em relação a essa geração. Hoje nós não sabemos definir até que idade que vai a adolescência. Tem jovens com 24 anos, 25 anos, se dizendo adolescentes. Você fica preocupado com isso. É uma geração que quer mostrar indefinição até mesmo na maneira de vestir. Muitos não querem mulheres se vestir como mulheres, características femininas, né? E muitos homens não querem se vestir de uma maneira que aponte a sua masculinidade. A chamada geração Z. E é uma geração que está sendo martelada, amassada, esmagada grandemente por doenças psicossomáticas como a depressão. Eles estão expostos a todo tipo de vício nas redes sociais. A internet se torna um território sem lei. E até certo ponto isso é bom, mas isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. O YouTube é uma coisa sem limite. Lá em casa, nós colocamos senhas, em todos os aparelhos eletrônicos nós colocamos senhas. E na televisão nós colocamos senhas no YouTube. Nós colocamos senhas. Porque no mesmo instante que está passando talvez um vídeo até mesmo educativo, algo educativo, no instante seguinte já está passando uma grande porcaria. Então não tem limites. Ainda é uma terra sem lei. Isso desperta tanto uma questão democrática, que é boa. Por quê? Porque antigamente você sentava na frente da televisão, do televisor, e você via somente aquilo que o televisor queria te mostrar. Só aquilo. Mas a doutrinação dos meios sociais, elas ainda continuam. Não vamos achar que nós temos um controle, que nós não temos um controle sobre isso. Ainda não temos. Quando Marcos começa a falar
do Evangelho de Jesus, quando ele começa a relatar a história de Cristo, é bem provável que ele está escrevendo aos pés de Pedro, sobre a influência de Pedro, do apóstolo Pedro. E ele está escrevendo, vias de regra, diretamente ao povo grego. E o povo grego, por mais que os gregos sejam influenciados pela filosofia, eles são pragmáticos, eles são bem práticos, bem diretos. E é por isso que ele começa, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele parte do princípio de que ele é Filho de Deus, e ele não vem para provar que ele é Filho de Deus, ele parte, Filho de Deus, princípio, início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pronto. João começa de uma maneira diferente, Mateus começa de uma maneira diferente. Mateus começa com uma genealogia, mostrando Jesus vindo através das gerações, o cumprimento de Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente, o prometido. João, ele parte assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele começa a escrever sobre a deidade de Cristo numa profundidade que nós só vamos compreender quando estivermos no céu. É tão profundo que a nossa mente não compreende a riqueza e a profundidade dos ensinamentos do Evangelho de João. De tão profundo que é. E ele mostra, ele faz, se você prestar muita atenção, João ele faz um paralelo com o livro de Gênesis, Jesus criando todas as coisas sendo criadas em Cristo e existindo em Cristo. Mas Marcos ele é bem sincrético, ele é bem direto. Ele é bem direto. As gerações passadas, elas não tinham tanto problemas com definições, com você é homem, você é mulher, isso aqui é preto, isso aqui é branco. Nem tudo é preto e branco, eu sei disso. Mas algumas coisas eram definidas, bem definidas. Quando Satanás vem até o jardim, ele questiona o quê? Ele questiona a identidade de Adão e Eva. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Deus já havia os criado à sua imagem, semelhança. Ele ataca a identidade. Quando Jesus está 40 dias no deserto, o inimigo vem até ele e lhe faz e indaga a sua identidade. E questiona e coloca um ponto de interrogação na identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães? Ele questionou a identidade do primeiro Adão. O primeiro Adão perdeu a sua guerra. O primeiro Adão, ele se curva diante da serpente e ele comunga com Satanás. Ele come junto com Satanás. Ele e Eva come com Satanás. Quando ele vem até o segundo Adão, que é Jesus, ele questiona a identidade de Jesus, se tu és o Filho de Deus. Jesus não tinha que provar, nem para ele mesmo, e nem para Satanás, que ele era o Filho de Deus. Se você voltar alguns capítulos, você vai ver que durante o batismo de Jesus, ouve-se uma voz, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, no qual eu tenho prazer. No qual eu tenho prazer. No qual eu tenho prazer. E esse problema de indefinições, de confundir conceitos, ele invade as portas das congregações. E você pergunta assim para as pessoas: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? E a maioria das pessoas talvez não saiba. O que é o Evangelho? Se uma pessoa chegar para você, na esquina, você esperando um ônibus, 5 minutos, o ônibus apontou lá na frente, dentro de 4 minutos ele está chegando e está abrindo a porta para você entrar, e a pessoa chega desesperada e te pergunta: o que é o Evangelho? Já se passou mais 1 minuto, você tem 3 minutos para responder para ela. O que você fala? Como você define o Evangelho? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é um conjunto de regras?
o que é um conceito. Se vive o Evangelho. As igrejas, os líderes, muitos pastores falam assim, você tem que viver o Evangelho. Mas será que nós realmente vivemos o Evangelho? Será que tem jeito de viver o Evangelho? Será que tem como? Porque o Evangelho, na sua essência, lá na sua palavra, no significado da sua palavra, é boas novas, boas notícias. As boas notícias. As boas notícias de Jesus Cristo. Será que tem como nós realmente... As pessoas falam isso, você tem que viver o Evangelho. Mas será que nós vivemos o Evangelho? Ou será que nós vivemos em razão dessas boas notícias? Tem como você receber uma boa notícia e viver ela? Ou você vive agora sob a influência de uma boa notícia? A boa notícia é um fato que ocorreu. Qual é esse fato? Deus se fez carne, veio a esse mundo, sujou seus pés de poeira, debaixo da lei, foi obediente até a morte de cruz, morreu, ressuscitou e vai voltar. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Quando Jesus vem, está se cumprindo as profecias. Gênesis 3,15. Isaías capítulo 7, versículo 14. Que Acaz não quis, né? É interessantíssimo esse caso. Acaz era quem? Era um rei, pai de Ezequias. E era um péssimo rei. Um rei que colocou ídolos dentro do templo. Um rei que levantou altares. Um rei que pegou um dos seus filhos e sacrificou a Moloque. Um péssimo rei. Um péssimo rei. O profeta Isaías, Deus fala com o profeta Isaías, vai até Acaz, lá no capítulo 7, vai até Acaz, e fale para Acaz assim, Acaz, eu te darei um sinal, você pode escolher, pode ser um sinal no céu, pode ser um sinal nas profundezas da terra, pode ser aonde você quiser, me peça um sinal. O profeta Isaías vai até Acaz, e fala com ele, o Senhor está te mandando pedir um sinal, e você pode pedir o sinal onde você quiser, pode ser nos céus, nas profundezas da terra, aonde você quiser, pede um sinal. Aí Acaz, naquela falsa humildade, sabe a falsa humildade que muitas das vezes as pessoas carregam? Não, eu não sou digno disso não. Não, eu não quero, eu não mereço isso não. Virou para o profeta Isaías e falou assim, não, eu não, de modo nenhum eu tentarei o Senhor. Era uma ordem de Deus, escolhe um sinal. Escolhe um sinal que eu vou fazer. Não, eu não vou tentar o Senhor de maneira nenhuma, de forma nenhuma. O profeta, o Senhor tem uma mensagem para você. Porque você não quis, Ele te dará um sinal. E o sinal será esse. Um menino nascerá de uma virgem. É fabulosa essa passagem. Um menino nascerá, um filho se nos deu, e o seu nome será Emanuel. Irmãos, não perca as oportunidades que Deus te dá. O Evangelho é a notícia de que Deus te ama e Ele quer te dar vida eterna junto com Ele. O Evangelho é a notícia de que Deus veio, Ele se fez carne, Ele sentiu as dores que você talvez está sentindo hoje. Deus veio e por opção, por escolha, Ele passou fome, Ele sentiu frio, Ele sentiu sede, Ele se fez pobre. Ele foi traído, Ele sabe o peso da traição na sua vida, Ele foi traído. E tudo isso para te dar vida eterna junto com Ele. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que muda a sua história. O que não é o Evangelho? O Evangelho não é o cumprimento pleno da lei. Algumas pessoas acham que é. E algumas pessoas estão colocando isso na placa de igrejas. Ame o Senhor e ame as pessoas. Esse é o Evangelho pleno. Não é.
Esse é o cumprimento da lei. A lei é boa, mas o homem não conseguiu cumprir a lei. O homem não conseguiu se salvar por seus próprios méritos. Você não consegue conquistar o céu por causa das suas boas ações, as suas boas obras, a sua boa moral, a sua reputação. Você não consegue. As boas novas são: Deus pagou o preço da sua dívida lá na cruz do Calvário, pregando lá a cédula de dívida que era contra nós, contra o próprio Deus. Ele pagou. Pagou como? Através de um evangelho de sangue. Nós falamos que o evangelho é uma teologia sangrenta. Ela não é uma teologia limpa. Quando eu falo que não é uma teologia limpa, eu não estou falando de pecado, de espúrio, não é isso não. Eu estou falando que é uma teologia de sangue. O tabernáculo apontava para o sangue, o cordeiro era imolado, ele era queimado. Quantos animais? Josias sacrificou ali mais de 3.000 animais. Houve uma cachoeira de sangue. Aquilo apontava para Cristo. O evangelho é uma teologia de sangue. Você não se achega diante de Deus se não houver morte. Se você não morrer para os seus pecados, se você não morrer para você mesmo, se você não morrer para a sua história, para os seus amores, para o amor ao dinheiro, para o amor ao sexo, para o amor daquilo que é pecaminoso, você não verá a Deus. O evangelho é um evangelho de morte, de sangue. Jesus está pregado numa cruz, rasgado, sangrando. É bem provável que nós podemos olhar e ver parte do seu pulmão, porque pedaços de carne foram arrancados. Ali há sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado, foi rasgado, foi moído, e Deus Deus teve prazer em moê-lo, porque ele estava sendo paga a dívida da sua desobediência, do seu pecado. Jesus não veio para você comprar um carro novo no final do ano. Você pode até comprar, isso é bom, mas ele não veio para isso. Ele veio para que você fosse lavado no seu próprio sangue, no sangue do Cordeiro, para que você recebesse vida eterna, para que o fardo de pecado pesado que está te esmagando, que está te destruindo, fosse arrancado, e ele te desse um fardo leve. O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia de que Jesus está voltando, e está voltando de uma maneira literal. Hoje nós vamos participar do pão e do cálice. E todas as vezes que nós participamos do pão e do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós reunimos 3 tempos num ato: passado, presente e futuro. Nós nos lembramos da cruz, nós participamos no pão e nós apontamos para a volta de Cristo, uma volta literal, uma volta em que todo olho verá. E o que o evangelho exige de mim? Arrependimento, mudança de mente, mudança de vida. O que o evangelho exige de mim? Mudança de história. O que é um batismo? Batismo é um dos meios de graça visíveis. Às vezes nós pensamos que só nós nos relacionamos, com o batismo. Seria só um envolvimento humano, um ato seu, uma escolha sua. Não, vou lá me batizar. Como se isso se limitasse a você. O batismo é uma mostra da eternidade, daquilo que vai acontecer. É Deus te sustentando. É Deus apontando para nós uma ressurreição futura. E o que é a ceia? Hoje nós estamos nos apropriando, nós estamos nos alimentando, nós estamos recebendo os benefícios da cruz, do sacrifício, da morte do Filho de Deus. Amém? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que você não é mais escravo do pecado, porque você não está mais debaixo do cumprimento da lei,
Mas hoje você está debaixo da graça, do presente do Senhor, que o pecado não tem domínio sobre a sua vida, que ele não tem domínio sobre o seu coração, que você não é um escravo desesperado de um senhor chamado escravo, chamado pecado. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho aponta para a ressurreição de nosso Senhor Jesus e aponta para a nossa e dos nossos entes queridos que partiram no Senhor. O que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia que nos liberta do amor ao materialismo. Abra sua Bíblia em 1 João. Lá próximo de Apocalipse, nas cartas de João, capítulo 3. Capítulo 3. Amém? Versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Olha a profundidade daquilo que João está falando. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. O mundo não conheceu Jesus. Quando a luz veio ao mundo, os homens preferiram as trevas. Mas ainda não se manifestou o que nós havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Assim como o Evangelho fala da volta de Cristo, ele produz em você um efeito de purificação. Você deseja se abster do pecado, você cria um nojo do pecado, porque você aguarda a volta do seu Senhor, o retorno do seu Senhor. Isso é a esperança que nos leva a purificar as nossas vidas. Que nos leva a purificar as nossas vidas. Amém? Vamos para Romanos. Romanos capítulo 1. Mas o que é o Evangelho? Versículo 16. A partir do versículo 16, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o poder do Evangelho, o poder dessa notícia, o poder da notícia, das boas novas. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nós podemos cantar? Podemos, devemos. Cantamos para quem? Para Jesus. Cantamos para Jesus. Mas o poder de Deus, ele se manifesta na onde? No Evangelho. Ele se manifesta nas notícias, na boa notícia de que Deus veio, morreu, ressuscitou e voltará. O poder do Evangelho está na notícia, no comunicado. Olha só. Para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O Evangelho, a notícia de que o Senhor veio, de que Deus se fez carne, nasceu através de uma virgem, cresceu, sujou as fraldas, como uma criança normal, aprendeu uma profissão, foi carpinteiro, sustentou certamente a sua mãe durante o período, depois
foi para o ministério, anunciando as boas novas, dizendo que ele era o pão que mata a fome de uma maneira eterna, dizendo para mulheres destruídas, que já estavam no 5º relacionamento, de que ele é a fonte de vida, e que essa fonte de vida poderia jorrar na vida dela, através dela. Restaurando homens, mulheres, libertando homens do poder do pecado e do poder dos demônios. O que é o Evangelho? O Evangelho é a notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa notícia, quando nós sabemos o valor dela, quando o Espírito Santo abre as nossas mentes e nós sabemos o valor dessa notícia, ela muda a nossa maneira de viver. Ela muda a nossa compreensão de mundo. Ela muda a maneira que você vê o mundo, a maneira que você vê o pecado. Ela muda a maneira que você olha para a morte e enxerga a morte. A notícia, a boa notícia de que Deus veio e morreu no seu lugar e pagou a sua dívida eterna, muda a maneira que você cria os seus filhos. Muda a maneira que você sai da sua casa para cultuar a Deus. Muda tudo. Muda tudo. Tudo. E foi essa a notícia que Jesus mandou nós darmos ao mundo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregai as boas notícias. E às vezes nós estamos tão preocupados em falar tanta coisa, que nós não falamos que o Evangelho é centrado na cruz, é centrado no sacrifício, é centrado na morte e na ressurreição de Deus. Às vezes nós estamos tão preocupados em fazer uma pregação que chame a atenção de todo mundo e prenda a atenção, que nós esquecemos de dizer que Deus veio e Ele derramou gotas de sangue no jardim do Getsemane, do desespero, da pressão, da separação que iria ocorrer. Não o medo dos cravos, não o medo do chicote, não o medo das cuspidas, das blasfêmias, mas o peso eterno do pecado que deveria cair sobre você, recairia sobre ele. Ele não cometeu pecado, se fez pecado. Você já foi enganado, você já foi substituído por alguém que cometeu um erro? A pessoa chegou para você e te atribuiu algo que você não fez? Te acusou de algo que você não fez? Ele assumiu o seu pecado, as consequências do seu pecado, os efeitos do seu pecado, ali na cruz do Calvário, para que você tivesse vida, e vida com abundância, e vida com abundância. Pegue sua Bíblia aí e abre Marcos, capítulo 16. Versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes, deu uma puxadinha de orelha, né? A incredulidade e a dureza de coração. Porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Quem deu a primeira, quem foi as primeiras pessoas a contar que Jesus havia ressuscitado? Foi homens ou mulheres? Foi mulheres. E os homens acreditaram? Não acreditaram. Acharam que elas estavam loucas. Não acreditaram. Foi as primeiras. As primeiras a contar foram as mulheres. E disse-lhes, é uma ordem, vão por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Irmãos, sabe por quê? Quem aqui já viu que de vez em quando estou fazendo uma live aqui à noite? Quem? Eu transmito os cultos através do Instagram. Quem aqui já viu?
Às vezes 9 horas da noite, 8 horas, já teve dia de eu fazer mais tarde, meia-noite, transmitir meia-noite, sabe? E sempre que eu dou uma olhadinha lá, tem gente ouvindo. Sabe qual é a ordem? Pregar o evangelho. Eu já falei isso para os irmãos. Certamente nós somos uma das cidades talvez menos evangelizadas do estado de Minas. Se nós levarmos em consideração o número de habitantes e o número de cristãos batizados que tem na cidade, certamente nós somos uma das cidades menos evangelizadas. Talvez você não acredite nisso. Mas nós temos denominações. Temos sim, temos denominações sim. Mas eu estou falando de anúncio do evangelho. Anúncio do evangelho. A ordem é pregar o evangelho, falar que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está voltando. Ele voltará. Essa é a ordem simples e direta. Fale do evangelho. O evangelho é uma notícia. Você conta ela para os seus filhos, você conta ela para sua esposa, você conta ela no trabalho, você conta ela onde você passar, que Jesus veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele vai voltar e Ele te liberta do pecado. Se arrependa. O que o evangelho exige de mim? Arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Isso é uma ordem. Isso não é negociável dentro do evangelho. Deus não negocia isso com você e com ninguém. Imagine você diante de Deus, do trono de Deus. Tem como você contar uma mentira para Deus? Lascar uma mentira nele? Não, Deus, eu não fiz isso não. Eu não vivi desse jeito, não. Quando você ouve, você entende o valor da notícia. Você sabe que esse momento chegará e que você é transparente como um vidro, como água cristalina. Você não consegue esconder nada de Deus. Absolutamente nada. Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Vai para o meio termo. Vai para um lugar esperar um amadurecimento. Vai para outro lugar esperar uma evolução espiritual. Não, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. E quem for batizado sem crer será condenado. Porque a salvação não se transmite por meio de obras. Crer, ser batizado. Essa é a ordem. Se arrepender. Crer é um verbo, é ação, é arrependimento, é aplicação das boas notícias na sua vida, na sua história. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Os sinais acompanham aqueles que creem. Os que creem vão, os que creem andam. Eles não ficam parados. Eles contam, eles saem para contar a boa notícia de que Deus ama e de que Ele entregou a sua própria vida para nos dar vida eterna. Ele voltará, mas Ele não voltará para apanhar. Ele voltará para julgar as nações. Amém? Eu queria...